Seja bem-vindo ao nosso quinto TerraCast, podcast da Goa, que traz para vocês informações relevantes, focadas no mercado do HFF, né? Da hortifruti, das flores, das hortaliças, enfim. E hoje eu estou aqui com nada mais, nada menos que a doutora Meridiana, ela que é professora da universidade lá na Bahia e também proprietária da Agrius, que vem ajudando aí o Vale do São Francisco, os agricultores, né, os produtores de uva, de manga, de melão especificamente, entre outras culturas lá do Vale, a produzir sempre mais e melhor. Professora, muito obrigado por estar aqui com a gente, é uma satisfação muito grande ter a sua presença, o seu carisma aqui conosco, da Goa, né? Essa parceria que se iniciou recentemente, mas que eu tenho certeza que vai gerar muitos frutos, né, para o agricultor, que é quem nos interessa, né, que é quem nós queremos ajudar. Verdade. Que bom, muito obrigada pelas suas palavras. Fico muito feliz com o convite de vocês, da Goan, com essa parceria junto à nossa equipe de laboratório, né? A gente tem uma equipe bem robusta e desenvolve todos esses trabalhos que vocês querem realmente levar para o campo, levar a ciência, a tecnologia, que é uma ferramenta de trabalho para o produtor, e a gente fica feliz em poder compartilhar. Obrigada pelo convite. Nós que agradecemos imensamente por você estar aqui com a gente, professor. Eu queria iniciar perguntando de onde surgiu essa paixão pela agronomia, o que a fez a exercer essa atividade tão nobre, né, que é lecionar, né, transmissão do conhecimento, transmitir o conhecimento, né, isso é muito bacana, né? E da onde surgiu a Agrius, né? Onde surgiu a Agrius aí na vida, na tua vida, né? Nessa prestação de serviço que vocês fazem, um trabalho muito bacana hoje. Então, na verdade, a agronomia, ela começou, eu costumo dizer que eu não escolhi a agronomia que me escolheu, porque eu era estudante do Instituto Federal, e eu fazia química. Então eu terminei o curso de química com a ideia de que eu ia trabalhar com química em laboratório, eu continuo trabalhando, mas a minha ideia inicial era seguir uma carreira como química. E aí um certo dia um professor falou: por que você não faz? Você é muito boa em química orgânica, por que você não faz curso de agronomia? E aí eu queria fazer engenharia química. Ele falou: faça engenharia agronômica, e tinha o curso lá na região, que até hoje sou professora lá, né? E aí eu fui fazer meio que, vou fazer, tô lá. E aí fiz o curso de agronomia, e lá pelo 4º semestre eu descobri que realmente eu estava exatamente no lugar. Se apaixonou? Me apaixonei. Que legal. Me apaixonei. E aí a química virou agrônoma, que é um pouquinho de tudo, né? Sim, uma agrônoma, uma química formada em agronomia. Exatamente. Né? Uma agrônoma com especialidade em química, muito legal. E aí eu fiz o mestrado, depois fiz doutorado, depois fiz o pós-doutorado. Aí comecei a estudar a produção de bioinsumos, e aí comecei a trabalhar com fracionamento de substâncias, extratos vegetais, óleos essenciais. Passei a trabalhar com indutores de resistência, então minha dissertação de mestrado foi o primeiro trabalho direcionado para indutor de resistência na videira, em xantomonas. Então comecei a estudar a fisiologia do parasitismo de xantomonas na videira. E aí comecei a evoluir, a gente começou a realmente se aprofundar nisso. E o que eu acho que foi um divisor de águas foi o fato de eu transformar isso em algo prático para o produtor. E aí foi quando veio realmente a ideia de que todo aquele conhecimento teórico que eu tinha, que estava lá nos livros, que estava lá dentro dos muros da universidade, ele era sim importante para o produtor, ele tinha uma função e que eu podia sim ajudá-lo. E acho que essa foi a grande virada de chave para mim. Foi entender que eu podia, através do meu conhecimento, usar esse conhecimento em favor do produtor. Muito bacana, muito bacana. Lecionando e depois não só para os alunos, né, formando pessoas, né? Exatamente. Mas também ajudando o agricultor, lecionando também com o agricultor, trocando experiências, informações, colocando aquilo na prática. E a Agrius, como que surgiu a Agrius? E aí... Agrius, né? Desculpa. Agrius, Agrius. isso. Como que surgiu a Agrius? Só para
por curiosidade, as pessoas costumam perguntar por que Agrius, né? Agrius, ele é considerado o pai da fitopatologia moderna. Eu sou fitopatologista, né? E estudava muito pelo livro do Agrius, que é o George Agrius. Quem é fitopatologista vai saber de quem eu estou falando. E aí ele é considerado o grande pai da fitopatologia moderna, porque ele considera que as doenças de plantas são multifatoriais. Então pode ser nutricional, pode ser um ataque de um fungo, de uma bactéria, de uma praga, pode ser uma condição ambiental adversa que levou a um estresse. Então assim, ele considera a doença como multifatorial. E eu acho isso incrível, porque a gente passa a ter um olhar diferente para as doenças. Mais amplo. Mais amplo, não é só a planta está doente e aplica um fungicida. Não é só isso. E aí eu falei, vou homenageá-lo colocando o nome de Agrius no laboratório. Então, às vezes o pessoal fala, de onde surgiu? É do Rio, aí chama Agri Rios por conta do Rio São Francisco. Não, é Agrius por conta do George Agrius. E a gente começou a iniciar, ainda como professora da universidade, alguns produtores começaram a me procurar. Professora, eu tô com uma doença, dá uma olhadinha. E aí eu, traga, a gente vai dar uma olhada. Algumas empresas começaram a me procurar, ainda quando eu estava no doutorado. E aí, olha, faz esse teste aqui, a gente fazia os testes. E aí as coisas foram surgindo, os produtores e consultores iam me procurando para tirar informação. E a gente, como professora, tem essa missão realmente de passar o conhecimento, de servir, né? Acho que essa é a nossa grande missão, nosso legado como docente é servir. E a gente serve numa bandeja o que há de mais valioso, que é o conhecimento. E sempre tentando servir. E aí, de repente, eu vi que eu tinha vários produtores me procurando, trazendo material, e aí veio a pandemia. E a universidade fechou, teve que fechar, e eu não podia atendê-los na universidade. Então resolvi abrir um CNPJ e de fato formalizar uma empresa e realmente me tornar uma empresária. Foi quando eu percebi que eu podia ir além, eu podia sair dos muros da universidade. Não que a universidade também não seja um lugar para servir o produtor, mas eu precisava ir além. Eu precisava atendê-los de maneira comercial. E aí, em plena pandemia, a gente resolveu montar o laboratório. Inicialmente foi bem, meio que às escondidas, que a gente não podia funcionar, não podia abrir, teve o lockdown, teve todas aquelas questões de fechar tudo, né? E aí, eu estava grávida na época, né? O que é ainda mais agravante, desafiador, foi bem desafiador. E eu abri a empresa, recebi todas as amostras, dei andamento a todos os ensaios que haviam em andamento, finalizei e cumpri a minha missão, né? Confiaram em mim, eu não podia parar. E aí hoje nós fizemos 5 anos de empresa e hoje atendemos todo o Vale do São Francisco. Inicialmente a gente pensou em atender o Vale. Eu vou abrir o laboratório para atender os produtores do Vale do São Francisco. Laboratório de análise de fitopatógenos. Isso. Legal. E aí depois outras regiões foram nos procurando, região de Mossoró, Ceará, Irecê. E aí a gente se tornou um laboratório não só do Vale do São Francisco, mas hoje a gente é o laboratório do Nordeste. Nós somos referência em diagnóstico de doenças em plantas no Nordeste. Que bacana, que legal. E o que a professora vê mais de desafiador hoje e como a Agrius vem contribuindo para que os agricultores, produtores de uva, de manga ou de melão consigam superar ou mitigar, né, esses desafios no campo, né? Conta um pouquinho mais sobre a prestação de serviço, porque eu sei que a Agrius tem um projeto muito bacana, um coletor de esporos, né? Que disponibiliza para o agricultor. Me conta um pouquinho como que funciona isso. Então, a gente funciona como uma ferramenta que norteia o produtor, né? Essas análises, elas são ferramentas dentro do contexto da agricultura de precisão. Essas análises elas são extremamente importantes na tomada de decisão. Ora,
tanto o produtor, como o consultor, como o agrônomo responsável pela gestão da produção, ele precisa estar munido de informações. E essas informações a gente pode entregar de maneira precisa, de maneira científica, técnica. Como eu falei, a gente tem uma equipe muito robusta, com engenheiros de bioprocesso e biotecnologia. Nós temos biólogos especializados na área de nematologia. Temos agrônomos, né? Tem eu que sou fitopatologista, sou agrônoma e química. Então a gente tem uma equipe muito robusta. E isso faz com que o produtor ele tenha ali na mão dele uma informação que é importante na tomada de decisão dele. Então, como assim? No momento que o produtor sabe qual é o patógeno que ele tem na área dele, né? Quais são os sintomas que ele precisa para identificá-los, e o que é que ele tem que fazer, quando ele tem que fazer, em que momento ele tem que fazer, ele tem um norte. Perfeito. Ele se torna mais preciso. Ele sai daquela calendarização. Exatamente. Acaba gerando economia ou um aumento de ganho para ele no final, né? Ele consegue explorar melhor o potencial produtivo daquela planta, seja da videira, da uva, ou seja da manga, ou seja do melão. E ele se torna, ele sai de uma zona onde ele é um agricultor e ele passa a ser realmente um empresário, né? Ele é um membro do agronegócio. Legal isso, né? Legal isso. Nós estávamos comentando agora de pouco, tem um outro podcast, até convido vocês para assistir o podcast que nós fizemos com o Manuel, diretor executivo do IbraHort, que nós comentávamos exatamente isso. Se eu não me engano é o quarto podcast, quarto TerraCast. Nós falamos com o Manuel, e o Manuel comentava um pouquinho disso, dessa necessidade, dessa profissionalização do agricultor, né? Desse mesmo pequeno que tem meio hectare de alface, um quarto de um hectare de parreira, ele precisa se profissionalizar porque é o ganha-pão dele. Exatamente, é o negócio dele. Exato. É o negócio da família dele. E à medida que esse negócio vai crescendo, é também de outras famílias que sobrevivem em torno disso. Então a gente vê lá no Vale o Vale do São Francisco, ele tem como base econômica a fruticultura. Então, quantas famílias ali não vivem direta e indiretamente sustentadas pela fruticultura? Nós tivemos a oportunidade de fazer alguns eventos lá, Rota da Uva, com o pessoal, e em um dos programas, um dos locais que nós visitamos, acho que foi da Madre Teresa, acho que são várias, uma região, né? O Projeto Maria Teresa. Maria Teresa, isso, Maria obrigado. Teresa. Projeto Maria Teresa, e muitos agricultores foram ali para aquele evento, né? Que nós fizemos um evento técnico com o pessoal para acompanhar. E aí você vê que o agricultor, o produtor da região, ele está buscando informação para se tecnificar, para fazer um manejo correto, no momento correto, a identificação correta. Isso é muito legal, né? E é uma região fantástica, né? Fantástica. Uma região fantástica. É uma região que eu diria que talvez seja uma das regiões mais tecnificadas do país. Porque a fruticultura exige isso, é a fruticultura para exportação. Exato. Então exige um nível tecnológico, exige tecnificação e exige conhecimento técnico e científico para aplicar em campo, né? Exato. E você tem diversos desafios, né? No nosso ponto de vista como indústria, que nós chegamos aqui de longe, claro, nós temos lá uma equipe presente da GOA, inclusive você procure um dos nossos representantes técnicos de venda, um dos nossos supervisores, os líderes aí comerciais, ou também o nosso desenvolvimento técnico que está na região, eles moram aí no Vale do São Francisco, moram aí ou em Juazeiro ou em Petrolina, eles estão à disposição de vocês. Também temos vários canais de distribuições lá, que são parceiros nossos, as revendas, né, onde vocês podem acessar as nossas tecnologias. Mas voltando um pouquinho, eu percebo que tem um desafio muito grande, professor, aqui, onde você tem uma limitação por parte dos compradores dessa fruta que é exportada, né? Sim. Eu não vou dizer se essas limitações são corretas ou não, porque não cabe a mim julgar, né? Mas elas existem, onde eles têm poucas ferramentas disponíveis. Sim. E essas restrições, elas só tendem a aumentar. É isso que eu percebo, né? O mercado europeu vem banindo e restringindo cada vez mais ativos, né? E alguns clientes europeus ou clientes americanos, para onde nós costumamos exportar, né, entre outros, né, outros continentes, né, eles impõem restrições até de utilização, número de moléculas que podem ser utilizadas na região depois de um certo período ali da videira ou, né, ou da uva, né, da parreira, enfim. Então,
isso se torna um desafio muito grande. E com esse desafio muito grande, o agricultor ele fica mais atento a buscar mais tecnologia, a se tecnificar, a se empresariar, porque ele tem uma tendência de um consumidor que está exigindo dele, né? Ele é muito mais exigido, né? O mercado é mais difícil, é um mercado extremamente competitivo, porque a gente, em determinadas janelas, a gente precisa competir com o Chile, com a Argentina, com o Peru. Então, realmente é um mercado muito competitivo. E do outro lado, a gente tem um mercado comprador extremamente exigente, né? E agora não é só a Europa, a gente tem um mercado asiático também cada vez mais fechado em relação aos limiares de resíduo. Os próprios Estados Unidos também já tem algumas restrições. Então, e tudo isso é custo produtor. Atender esses mercados tão exigentes é realmente um equilíbrio de pratos, porque à medida que você precisa aumentar a produtividade, ter ganho maior de peso por cacho ou por fruta, ter uma fruta com uma qualidade melhor, uma aparência impecável, porque a aparência da fruta nossa é impecável. A gente precisa, para isso, a gente precisa fazer uso de ferramentas tecnológicas no manejo de praga e doença. Mas, por outro lado, a gente tem outro desafio. Tem que fazer esse manejo, mas não pode deixar resíduo, porque os limiares de resíduo chegam a ser a quase zero. A gente costuma dizer que a gente precisa trabalhar sempre na linha do zero resíduo. E isso é desafiador para o produtor, isso é muito desafiador. Então, além de desafiador, isso gera um custo muito alto. Perfeito, perfeito. Né? E nós, como indústria, do lado da indústria, a dificuldade que nós temos hoje de encontrar novas moléculas químicas ou novas tecnologias, sejam elas biológicas ou extratos botânicos, como nós temos, né, hoje na Goa, é uma dificuldade muito grande, porque você tem, vou citar um exemplo, né, para você ter um registro de um produto como o Perimeter, né, que é considerado biológico, mas para nós ele é um fungicida e depois biológico, né? Até eu costumo até dar mais ênfase como fungicida, porque ele passou por toda a sabatina de registro no Brasil como um químico. Por toda a sabatina. Mesmo sendo um produto base. E nós vivemos num país burocrático. Ele é um país burocrático, e não estou tirando o mérito aqui dos órgãos que são os fiscalizadores, que também acho que fazem um papel bem feito, né? Tem que ser mesmo restringente para que nós possamos saber realmente quais são os efeitos daquilo a campo, né? Mas hoje nós temos voltando no perímetro, passou por toda essa sabatina, é considerado um fungicida, né? Biológico, e é um extrato botânico. Extrato botânico, ele não é igual a um BT ou igual a um tricoderma, um organismo vivo, ele é extraído de uma planta, com tecnologia você coloca e estabiliza o produto, e aí nós trazemos o produto para dentro de casa, e até a uva é um dos principais culturas para essa tecnologia que é o Perimeter, né? E pegando um pouco desse gancho dos biológicos até, e dos fungicidas biológicos, desses extratos botânicos, dessa nova era que nós estamos vivendo na agricultura e dos desafios que o agricultor tem, eu entendo, como leigo, que dificilmente nós vamos conseguir extinguir o químico, 100% químico, a molécula 100% química, né? Nós vamos ter que associar os dois, eu acredito, assim, como química, eu acredito que a gente precisa olhar para todas as ferramentas, sejam elas químicas, sejam elas biológicas, sejam metabólicos, enzimáticos, sejam qualquer que seja, nós precisamos dessas ferramentas. Em algum momento, nós vamos precisar dessas ferramentas. Cada vez mais. Cada vez mais. E a gente não pode ficar... Acho que a gente precisa sair daquela esfera de 8 ou 80. Né? Nós precisamos saber que existem as ferramentas e tem alguns momentos ali que nós vamos precisá-las. E que bom que temos essas ferramentas. Né? Fazer a gestão delas. Então, em determinado momento, obviamente, eu estou produzindo uma fruta que eu preciso entregar com zero resíduo, eu vou utilizar uma ferramenta química que deixa resíduo. Mas tem um momento que eu vou vender para o meu mercado interno, eu já tenho como fazer essa gestão
de uma maneira menos rigorosa, digamos assim, eu posso sim utilizá-la, né? Então a gente precisa ter esse entendimento de que na agricultura a gente não pode ser 880. Exato. A gente tem que ter essa flexibilização de olhar para cada ferramenta e entender que elas, em algum momento, elas precisam ser manejadas. Perfeito, né? Professor. E com a quantidade de dados e influencers e pessoas que estão indo para a mídia tentando preconizar aquilo que não tem uma base científica, Sim. como a senhora tem, ou algo que apenas leu, está replicando, né? E que não tem experiência prática, o agricultor tem que tomar um pouco de cuidado e seguir uma linha mais científica, mais prática, claro, mas que realmente faça sentido para ele. Sim. Por isso que as análises de laboratório, as coletas dos esporos, elas são muito importantes. Muito importantes. E também entender das tecnologias, como você bem disse. Porque, como eu disse, né, nós temos um preconceito, né, não sei, pelo menos eu como filho de agricultor, eu posso dizer para você que o meu pai e os meus tios, né, eles não gostam de usar os defensivos, investir em insumos para produzir. Se eles pudessem apenas colocar a semente no chão e a chuva Claro. ocorresse tudo bem e o clima ocorresse tudo bem, né? Ele não precisaria, ele não iria comprar isso. Ele faz uso porque ele tem uma necessidade. Há uma necessidade. E ele precisa conhecer qual é a necessidade, conhecer qual é a ferramenta. Exatamente. E as ferramentas hoje, elas, com os dados que nós temos e os preconceitos que nós temos, Sim. fora que os agricultores têm um preconceito, né, que o agricultor gosta de usar o produto. Não, ele não gosta de fazer. Sim. Ele não precisa fazer aquele, se ele não precisar fazer aquele investimento, ele não vai fazer. Ele não vai Isso, fazer. e por isso o monitoramento, a precisão na agricultura, no caso da Agrius, do monitoramento de fitopatógenos, de patógenos, né, de quais Sim. estão lá, do monitoramento do ambiente, se ele está propício, né? Exatamente. O uso no momento muito correto, importante. por exemplo, não adianta. Exato. Você, independente da ferramenta, ser química ou biológica, ela precisa ter um tempo mas a química ela age em segundos. Sim, ela age em segundos. E a biológica vai agir daqui a 2 e a longo prazo. Sim, verdade. Só que não adianta você deixar para agir quando a doença já está instalada em campo. Perfeito. É preciso que se faça também um planejamento do uso dessas ferramentas. Ora, eu vou fazer um plantio e eu sei que ali no momento da florada eu tenho a abertura floral, é um momento mais delicado da entrada de determinado patógeno. O que eu posso fazer? Né? Tratar os restos de cultura com um dessecante, com um produto químico, utilizar um biológico para acelerar a decomposição, fazer uso de protetores. Então, eu preciso pensar de maneira estratégica, porque eu sei que naquele momento de abertura floral, eu estou num momento extremamente suscetível, tenho porta aberta. Né? E ter esses entendimentos. Outra coisa é o produtor ele precisa entender que não existe bala de prata. Né? Então, não adianta você utilizar a ferramenta mais tecnológica, a melhor ferramenta do momento. Não adianta usar só ela. Eu preciso pensar que eu preciso utilizar um mitigador de estresse na planta, porque eu não estou numa agrofloresta, eu estou num agroecossistema totalmente artificializado, onde eu decidi onde a planta vai ficar, em que condição ela vai ficar, quanto lâmina de irrigação eu vou botar, quanto de água eu vou botar, que hora eu vou botar, qual é o espaçamento entre uma planta e outra, o que ela vai, quantas horas de sol ela vai tomar. Então, hoje eu posso decidir tudo. É um ambiente extremamente artificializado. Então, não dá para tratar essa planta como eu trataria uma planta lá no sistema agroflorestal. Perfeito. Né? E de novo, conhecer a tecnologia, Conhecer né? as tecnologias e respeitar cada sistema. Exato. Né? Você trouxe pra gente aqui as placas de Petri que gentilmente você conduziu com o perímetro, e aquilo para mim é uma quebra de paradigma, como eu ia dizendo, a segunda quebra de paradigma, né? Fora o produtor não gosta de usar o químico, né? Não gosta de usar, investir em insumo. Segundo com relação aos biológicos, eles não são todos iguais. Não. Alguns precisam de um microclima. Obviamente que todos os produtos em um período de estresse, eles vão performar, vão ter menos performance, né? Sim. Vão ter menos eficácia, digamos assim, né? Que você está no momento de estresse, né? Esse é o ponto, né? O estresse hídrico, uma seca, enfim. Mas o ponto é,
o conhecimento que a gente tinha dos biológicos, e você trouxe, de novo, você gentilmente trouxe para a gente as placas de Petri, mostrando que em 4, 5 dias ali, o perímetro que foi aplicado para aquela doença, né, a podridão da uva madura, ele acabou secando, né, um esporicida, digamos assim. E aquilo é esperado muitas vezes por um químico, não é esperado por um biológico. E aí o ponto importante do agricultor conhecer a ferramenta para que ele possa utilizar de maneira correta. No momento certo. Isso é muito importante. E saber o que ele pode esperar quando ele utilizar essa ferramenta, né? Para que ele possa se programar, se o ambiente continuar propício, para ele fazer uma reentrada e outra, e etc. e tal, né? Seja para um oídio, seja para uma podridão da uva madura, seja qualquer outra doença. Eu brinco, não, eu tenho uma lição que eu aprendi com um mestre no início da minha carreira, e que ele me dizia assim: quando você vai para um pivô, eu adorava olhar feijão, que dentro do contexto onde eu ficava, ele era uma cultura, não desmerecendo as outras, soja, milho, não isso. São culturas técnicas também, né? Tudo exige uma agronomia e uma técnica, tudo tem espaço para você melhorar. Mas eu gostava de andar no feijão, e esse mestre ele me ensinou que, olha, você primeiro tem que saber qual é o histórico de doença que tem naquele pivô. Se ele tem risoptônia, se ele tem fusário, se ele tem mofo branco, né, esclerotínia. E uma das coisas que ele me ensinava, assim, ó, se tem esclerotínia, você vai ter que trabalhar com uma lâmina de irrigação mais não tão pesada, né? E vai ter que se ater muito ao período de florescimento. Ele me ensinou da seguinte maneira, professora: você vai caminhar por a lavoura em diversos pontos dela e você vai contar 100 plantas. E dentro dessas 100 plantas, se você visualizar um resquício que for de flor, do início do florescimento, é o momento para você fazer uma aplicação de um controle químico-biológico para proteger aquelas pétalas que vão cair no chão, ou a abertura da flor, né, a liberação da flor ali, para que você não tenha o problema ou mitigue o problema. Você vai ter que conviver, o patógeno vai estar lá, né? Você vai ter o ambiente, né? Como você bem disse, né? A irrigação vai estar ali, o hospedeiro vai estar ali, o patógeno está ali. Você mitigue o problema com o esclerotínia. E aquilo ficou na minha cabeça, e toda vez que eu fiz aquilo deu certo, através de uma amostragem. Uma amostragem simples. Uma amostragem simples, né? Então, isso é interessante, né? O agricultor olhar para isso de maneira mais científica, mais matemática, né? Mais pragmática às vezes também, né? Com a cabeça aberta, para que ele consiga olhar para o clima dele, né? Óbvio, o ideal é que ele faça a rotação, mas ele não vai conseguir eliminar. A gente sabe que a esclerotínia, por exemplo, é difícil de eliminar. Como nós sabemos que a podridão da uva madura é difícil de eliminar, uma cultura perene, como é que você transporta uma cultura perene e faz uma rotação ali, né? Não é tão simples, né? Para um oídio, não é tão simples. Na prática, a gente sabe que isso não é tão simples, né? Como eu falei, a gente tem um sistema de monocultivo, onde você tem uma única espécie por vários hectares na mesma condição. Então, realmente, a gente precisa ter esse entendimento, entender os desafios da gente, entender que, e a gente, antes de entrar aqui, a gente está falando desse negócio de copia e cola. Não funciona? Não funciona. Não funciona mais. Eram as aplicações calendarizadas de antes. Aquelas aplicações não dá. Ele fazia pelo medo, né? Por não ver e pelo medo. E a doença, sim, ela incide e você não a vê. Ela causou severidade. Se você vê a severidade dela, que é o que está exposto, você já foi. Você começa com não sei, 40 toneladas, né, por hectare. E a partir do momento que você tem a severidade, você caiu para 35, depois para 32 e vai indo. Então você começa com o pote cheio, né? O máximo de potencial produtivo. E depois você vem caindo ali. Por isso que é importante você fazer o monitoramento. É muito importante. O monitoramento, eu sempre costumo falar. O que o produtor vê no campo? Ele vê a resposta da planta ao ataque. Ele vê o sintoma. Quando ele vê o que já aconteceu, a infecção já aconteceu. A planta já está manifestando os sintomas. Então, imagine que aquele patógeno estava até latente ali por dias. A planta tentando se defender e aquele patógeno consumindo suas reservas, até que a planta fica muito debilitada e começa a expressar os sintomas, que é como se ela estivesse falando para você, me ajuda. Né? Então, o que o produtor vê são os sintomas, é a sintomatologia.
E o que a gente, laboratório, consegue ver é o que ele não vê a olho nu, a gente tem microscópio para ver. E antecipa. E antecipa. Fala, Porque olha, toma uma decisão assertiva, com a ferramenta correta. Então, por exemplo, o monitoramento de esporo em campo, eu acho que ele é uma ferramenta extremamente primária. Ele precisa ser primário. Por quê? O produtor ele vai conseguir saber o que ele tem na área dele para que ele consiga se precaver, ele vai conseguir se planejar, inclusive se planejar em relação a o que ele vai fazer nas próximas fases. A gente tem florada, pré-florada, tem emissão de cacho, tem crescimento, alongamento. E aí, eu faço o quê? Se eu tenho essa condição? E é uma tecnologia simples, professora. Sim. Com respeito, mas óbvio, é uma tecnologia, mas é uma tecnologia básica que nós precisamos ter Sim. monitoramento, porque com a amostragem nós conseguimos determinar, se nortear. exatamente, nortear. É um norte, é um grande norte. Muito bom. Eu tenho certeza que a Agrius contribui, né? Vocês, Sim. a maior parte você vinha me falando que são clientes, são agricultores, são produtores, Sim. né? E me fala um pouquinho, como é que o agricultor, ou quem está nos ouvindo aí, agrônomo, técnico, seja da região do Vale ou da região do Melão, enfim, como é que ele tem acesso aí? Quais são as redes sociais? Como é que ele entra em contato com a Agrius ou com a doutora Meridiana? Como é que ele faz para acessá-lo? Nós temos um Instagram, lá no Instagram tem um link, né? O Instagram é @agriuslaboratório e tem um link, você pode clicar no link e já cai direto nos nossos números de atendimento. E aí a gente consegue conversar. Tem também o meu Instagram, que é doutora Meridiana Araújo, que também eu atendo, pode falar comigo, o Instagram é aberto, a gente pode conversar. Hoje nós atendemos muito cliente aqui em São Paulo. A gente tem cliente de maçã, pêssego, lá em Capão Bonito. A gente faz o monitoramento, eles enviam para a gente. Então as distâncias começaram a não ser mais problema. Que legal. E aí a gente consegue atender, então a gente consegue fazer análise de água, né? O pessoal que faz hidroponia e quiser fazer análise com a gente, dar solução nutritiva para monitorar fungo, monitorar doença, monitorar a qualidade. Então, a gente trabalha com identificação de patógenos humanos que são proibitivos, como E. coli, salmonella, klebsiella. A gente identifica todos esses patógenos, trabalhamos com análise nematológica, análise de solo, microbiológica de solo completa. E aí uma das coisas que a gente costuma bater muito na tecla é cuidar da saúde do solo. Nós precisamos cuidar da saúde do solo. A gente precisa parar de olhar só para sintoma e fazer pulverização aérea e achar que vai resolver, sendo que no ciclo seguinte isso vai ser outro ciclo, que é o ciclo secundário da doença. Então a gente precisa, vai pulverizar, a pulverização aérea sim, tem que fazer também, ela é importante. Mas a gente tem que tratar da saúde do solo. Perfeito. Porque a maioria dos patógenos, a maioria deles, na fase latente, fica no solo, na decomposição de matéria orgânica. Exato. Esperando o novo ciclo O agricultor vai, o produtor vai, mas a terra fica. A terra fica. A terra fica, ela vai ficar lá. A matéria orgânica fica lá. Exatamente. E os esporos ficam lá esperando o próximo ciclo. Perfeito, muito bom, professor. Eu tenho só agradecê-la aqui pela sua presença, pela parceria que nós estamos fazendo aí, pública, privada também, né, com a Agrius e com a universidade lá, os trabalhos que nós estamos conduzindo. Eu fico extremamente feliz de estar aqui contigo, com o seu carisma, gravando esse TerraCast. E nosso muito obrigado desde já, esperamos contribuir muito mais para a região do Vale, entre outras para regiões. E se você quer saber mais sobre o que foi falado aqui, né, sobre o trabalho da Agrius, o trabalho da doutora Meridiana, siga nas redes sociais, siga também a gente nas redes sociais, nos sigam, a Goa, nós estamos no LinkedIn, estamos no Facebook, no YouTube, no Instagram, em diversas plataformas aí. Esse que foi o TerraCast, conduzido aqui por mim, Marco Antônio, eu que sou gerente de marketing Brasil da Goa, fico sediado aqui na região de Campinas, né, e a Goa que é focada no HF, focada nas frutas, tem uma equipe dedicada para as hortaliças, para as frutas, para as flores, né? Uma equipe não só comercial, mas também uma equipe técnica, uma empresa de pesquisa e desenvolvimento, tem mais de 60 anos aí, como eu já comentei com vocês em outros TerraCast, e nós ficamos muito felizes por essa parceria com a doutora Meridiana. E é isso aí, nós ficamos por aqui.
nos acompanhem para o próximo episódio e confiram outros episódios aí. Nós temos um de clima, temos um de Xantomonas também, que foi o primeiro que nós gravamos com a nossa pesquisadora Mariara, o segundo de clima que nós gravamos com o agrometeorologista Marco Antônio dos Santos. Depois nós temos também outro aí que nós gravamos com o Newton Rodrigo Marrocos, que tem uma empresa de consultoria e treinamento técnico especializado lá para a região do Nordeste, né? Uma pessoa que tem mais de 20 anos de experiência. E também temos aí com o Ibrahort também, que nós fizemos a gravação, né? Só pessoas, só convidados de peso que contribuem significativamente para a agricultura. Afinal de contas, o nosso lema é pés na terra e mãos à obra. Obrigado.